ensinar vocês, né, a preparar um pão. Só que antes de ensinar, né, essa preparação, eu primeiro, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sei que aqui tem bastante gente que já me conhece, mas tem pessoas que não me conhecem, né? Então, meu nome é Sandra. Eu durante um tempo, né, acho que uns 10 anos, eu trabalhei com culinária sem glúten. Eu trabalhei tanto produzindo, né, alimentos sem glúten, como também ministrando cursos. Eu ministrei cursos, né, aí no Brasil todo, né, eu acabei ministrando pães, ensinando a fazer pães, bolos e muitas coisas, né. Meu filho, né, hoje ele está com 21 anos. Quando ele teve o diagnóstico de celíaco, ele tinha 4 para 5 anos. Eu também tive o diagnóstico na mesma época. Meu marido, né, chama Ronaldo. Ele está comigo durante esse tempo, nesse trabalho também. Ele também trabalhou comigo, ele viajou e ele me auxiliou muito durante todo esse processo. É, há uns, mais ou menos, acho que uns 8 anos já, participei de um congresso no Rio de Janeiro, né, sobre doença celíaca, né? Então, assim, é um congresso, né, mundial, né, que fala sobre doença celíaca, e eu fui convidada lá como culinarista. No entanto, né, foi lá que eu vi, né, assim, o papel da nutrição, né, para a pessoa celíaca. A Vanessa está tentando entrar. Tá. Fala para ela que acho que deu certo. É uma pessoa tentando entrar. Então lá eu vi, sabe, que a nutrição, né, era o caminho, né? Eu, como celíaca e como na época, mãe de uma criança celíaca, né? E ainda lutando, ainda tinha vários problemas de alergia, muitas coisas assim que a gente não estava conseguindo resolver, mesmo eu mudando toda a nossa vida, né? Acabei desenvolvendo pães, mas produzindo para ele mesmo, né? Mas mesmo assim eu via que a gente precisava de algo mais. Então, acabou que eu acabei conhecendo, né, a nutrição de uma forma que eu não conhecia e me interessei, né, pela nutrição. Então, eu dei um tempo, né, me afastei, né, da culinária e fui para a faculdade, fui estudar, fui me formar, né, em nutricionista. E isso aconteceu, já tem algum tempinho aí, e desde então eu tenho estudado na parte da nutrição. Mas vendo ali, né, a necessidade das pessoas, né, no grupo de celíacos, né, sempre alguém falando, até eu coloquei, né, coloque algumas questões que vocês queiram, né, que eu aborde durante essa aula, né, e daí colocaram algumas coisas, né, até eu coloquei aqui, né, para que vocês pudessem ver. Então, falaram, né, a preparação, né, sinto dificuldade na fermentação, quanto tempo deixo crescer, porque o pão fica lindo quando tira do forno e depois murcha, e daí foram várias questões que foram colocando ali. Então, assim, eu coloquei isso daqui para que a gente pudesse tentar, para que eu possa tentar me lembrar de tudo durante a aula. Então, se ficar alguma coisa para trás, vocês me ajudem, me lembrem aí. Mas, embora, né, a ideia aqui seja falar, né, como fazer um pão, né, o meu lado nutricionista, né, não poderia deixar de falar um pouquinho, né, por que sem glúten? Por que, né, que o pão tem que ser sem glúten? É claro, a gente sabe, né, que não é só doença celíaca, não é só os celíacos, né, que se beneficiam dessa dieta, né, sem glúten. Mas, né, como o nosso grupo é um grupo de pessoas celíacas, né, então vou falar um pouquinho mais sobre doença celíaca. Não se preocupem, vou ser breve, mesmo porque a gente ainda tem que estar fazendo um pão aqui hoje, né? Então eu vou ser breve aqui, mas eu preciso falar disso. Por quê? Porque muitas vezes, né, pelo fato de muitas pessoas acabarem fazendo, né, essa dieta porque desinflama, porque, né, é mais saudável, porque não fico tão inchada. Tem vários motivos, né, que levam uma pessoa a retirar o glúten da alimentação. Mas, né, o principal é a doença celíaca. E a doença celíaca, claro, a sensibilidade ao glúten não celíaca também é bem séria, mesmo porque ainda não se sabe tudo que está envolvido nessa condição, né? Então, a dermatite pitiforme também, né? Até muitos falam, né, que a doença celíaca manifesta na pele. A ataxia ao glúten, né? A ataxia ao glúten é uma forma que acaba afetando, né, a forma como o equilíbrio, né, relacionado ao cérebro, né, ele acontece. Então, tem vários sintomas
relacionados, né, a essa condição afetando o cérebro. Aqui, olha só, eu coloquei até uma imagenzinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, vocês estão conseguindo visualizar aqui a imagem? Só fala para mim sim, não? Sim. Tá certo. Então, olha só, aqui a gliadina, né? Por que a gliadina? Porque a gliadina é o principal componente do glúten ali, que tem essa ação, né, no intestino, né, da pessoa celíaca. Então, assim, ele tem um contato aqui com a mucosa do intestino, né, ela tem... a doença celíaca é uma doença que ela tem ali uma ligação direta com os genes, né? Então, é uma doença genética. Então, ela precisa, assim, ter ali um motivo para que essa doença seja ativada. Então, assim, a pessoa tendo essa doença ativada, né, por algum motivo, né, então essa mucosa do intestino, ela vai ter ali, essa gliadina vai acabar entrando e vai acabar lesionando essa mucosa. Aqui já mostra aqui, olha, um dano, né, no intestino, no tecido intestinal. Deixa eu só mudar aqui. Então, a doença celíaca é uma enteropatia, né, uma doença que acomete, né, o intestino, né, autoimune, relacionada à ingestão de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. Então, quer dizer, você precisa ter aí uma predisposição genética para desenvolver essa doença. Então, a gente já ouviu falar, né, quem está no grupo de celíacos já deve ter ouvido falar dos genes, né, HLA, DQ2 e DQ8. Esses dois são os mais estudados, mas hoje a gente já sabe que o DQ7 também, né, tem aí uma relação, né, com essa doença, mas a gente também, né, tem vários estudos mostrando que existe aí uma relação com alguns genes não HLA. Então, não exatamente, né, só os genes DQ2, DQ8 e DQ7 têm uma relação. Tem alguns genes não HLA que também pode ter uma relação direta. Então, assim, a gliadina, tendo contato com esse gene, ela acaba conseguindo atravessar essa mucosa, lesionando, né, assim, esse intestino, fazendo com que a gente tenha aí vários problemas, o comprometimento na função, né, da barreira mucosa. Essa barreira mucosa, ela tem aí uma função de absorção de nutrientes, né? Então, quando a gente tem aí uma inflamação causada por esse contato com esse glúten, né, levando a essa alteração autoimune, olha só, aqui é uma mucosa, né, intestinal perfeita, ela tá ok, normal, e aqui a gente já vê, olha, uma carequinha, como, né, alguém falou, né, derretida. Então aqui a gente já vê que uma mucosa aqui que ela já não está bacana, ela já não consegue fazer uma boa absorção. Nesse caso aqui já faltam enzimas também, já começa a ter alterações, né, não só nessa questão de absorção, porque ele começa a ter dificuldade de quebra também de proteínas, então começa a ter aí um problema não só relacionado a nutrientes, né, tipo ferro, cálcio, vitamina D, mas também macronutrientes também começam a ter problemas, porque ele não consegue, não tem enzimas, então essas enzimas não conseguem quebrar esses alimentos em frações menores, então muitas vezes pelo fato dessa mucosa estar danificada, muitas vezes acaba passando por essa mucosa, levando a outros problemas, né? Alergias, sensibilidades alimentares. Então, por isso, olha só, levando ao desenvolvimento de processos inflamatórios e autoimunes localizados ou sistêmicos. Eu trouxe aqui, né, o Fasano, né, porque até a Viviane acabou de entrar aí, ela ama o Fasano. Então, assim, é um profissional, né, um cientista, é alguém aí que estuda muito, né, doença celíaca, né, então por isso que eu trouxe ele aqui, não podia deixar de faltar. E o glúten da doença celíaca, né? Segundo aqui, olha, esses dois autores, o glúten na DC, ela provoca alterações nas junções estreitas, né? Então, são junções que fazem com que essas macronutrientes, né, eles não consigam entrar nesse intestino, entrar essa mucosa, mas aí quando acontece esse estreitamento e tem essa alteração nessa barreira de proteção, a gente tem toda uma alteração. Então, essa alteração acaba levando a desbiose, alterações na composição, né, desse intestino, começa, como eu falei anteriormente, levando ao surgimento de outras alergias, sensibilidades alimentares, intolerâncias, e por aí vai.
Porque, então, com essa alteração nessas junções estreitas, né, que são responsáveis pela manutenção da homeostase da barreira, ela acaba levando a disfunções no sistema imunológico. Então, assim, são as defesas, né, imunidade inata e imunidade adaptativa. Essa inata é aquela imunidade, aquela defesa inicial, aquela primeira defesa que o nosso organismo tem ali. E depois adaptativa, que é aquela memória, aquela que traz memória, que vai fazer com que esse organismo se lembre. Então, ele lembra ali do que o glúten ele é um agressor, então sempre que tiver algum contato ali, tem ali uma defesa preparada para atacar. E é onde acontece essas lesões, essa inflamação, que muitas vezes se torna crônica, se a gente realmente não corrigir, né, não só tirar o glúten da alimentação, mas essas contaminações que às vezes acabam acontecendo. Então, aqui eu trouxe aqui rapidinho também, olha, o envolvimento das citocinas, né? Então, acaba tendo um acúmulo, né, de citocinas, né, interleucinas, TNF-alfa, interferão gama, interleucina 17A, entre outras, tá? Isso daí eu trouxe só algumas aqui. Mas tá, vamos sair dessa parte, vamos falar agora da parte da panificação, né? Que eu sei que vocês vieram aqui por isso. É claro, não tem como a gente falar de pão sem glúten e não falar dessa questão de todo o estrago que o glúten faz na vida da pessoa celíaca. Porque muitas vezes o celíaco ele tira o glúten da alimentação, mas ele não se atenta no fator contaminação. E mesmo quem faz produtos para celíacos, muitas vezes acaba não se atentando, porque, não, mas eu vendo, né? Tem pessoas que compram, são celíacas e está tudo bem, nenhuma nunca passou mal. Mas veja bem, gente, existem várias questões, várias doenças que muitas vezes as pessoas descobrem sem sintoma nenhum. Né? Um dos órgãos que sofre muito com a doença celíaca é a tireoide. Muitas vezes a pessoa ela descobre ali um câncer, descobre ali uma doença autoimune sem ter nem percebido que algo estava acontecendo ali. Então, por isso que eu quis trazer isso daqui, porque é importante entender que não só a dieta sem glúten é importante, mas é muito importante se atentar aos detalhes. A contaminação cruzada é algo que a gente precisa sim prestar atenção, porque a gente está lidando com uma doença autoimune que tem vários fatores envolvidos, né, tem vários mecanismos dentro desse organismo acontecendo ao mesmo tempo e nem sempre a gente está vendo, tá? Então, aqui, olha, na panificação, né, aqui eu trouxe a estrutura química do glúten, né, então temos aqui a gliadina, a glutenina, né, então aqui esse pequenininho aqui é a gliadina, aqui é a glutenina, e aqui os dois juntos dentro, né, dessa farinha. Então aqui a gliadina é a que mais afeta, né, o organismo do celíaco, né, e as duas juntas na panificação sem glúten, elas são fundamentais, né, para que o pão, né, com trigo, ele tem aquela característica incrível, né? É incrível se não nos matasse, mas enfim. Né? A glutenina ela é responsável, né, pela elasticidade, enquanto que a gliadina confere a extensibilidade e a viscosidade da massa. Então, veja bem, aqui com isso, o que a gente consegue? A gente não, né? Quem faz pão com trigo, eu não faço. Então, assim, quem faz pão com trigo, o que consegue com essas duas aqui? Consegue um pão incrível, porque tem força. Então, ali faz aquela goma. Então, essa goma faz com que, conforme vai trabalhando o glúten ali, né, faz com que gere uma teia, que faz com que todos os gases sejam realmente mantidos ali dentro dessa massa, fazendo com que a gente tenha, com que eles, né, tenham aquele resultado incrível. E por que eu falei isso? É para fazer vocês ficarem com inveja? Não. É para que vocês possam entender o que a gente está substituindo. Então, porque veja bem, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não consigo, né? Eu faço, tudo que eu faço dá ruim, fica horrível, né? Joga na parede, quebra a parede, não sei o quê. Só que muitas vezes, por que que isso acontece? Porque a gente não considera contra quem a gente está lutando. Então, veja bem, eu acabei de apresentar aqui a estrutura do glúten. Acabei de falar para vocês que o pão feito com trigo tem ali, né, agentes incríveis. Então, assim, então você vai, tá, então tá, mas eu vou substituir então. Pelo quê?
Eu vou substituir pela goma xantana, pelo psyllium, pela pectina, pela linhaça. E daí vocês param e falam, poxa, mas isso é bem pouco, né? Isso é bem pouco, isso não é tudo isso. Mas, se a gente souber utilizar esses recursos, a gente tem resultados bem bacanas. O que a gente não pode é querer um resultado semelhante. O que a gente não pode é querer fazer tudo igual. Ah, mas né, eu fazia pão, minha avó fazia pão e não fazia assim. Porque não sei quem é padeiro, né, é não sei o que, e faz, e não era assim que ele fazia. Só que ele fazia sem glúten, né? Era com goma xantana que ele fazia ou ele estava fazendo com farinha de trigo? Então, são questões que a gente precisa levar em conta na hora de preparar esse pão, tá? Então, quando vocês forem fazer, alguém perguntou ali, quer ver? Vou até voltar aqui atrás. Aqui, ó. Qual o ponto da massa para parar de solvar? Então, veja bem, pão sem glúten a gente não vai, né? Nós não vamos solvar. Por quê? A gente solva um pão com trigo. A gente não, porque como eu já disse, né, a princípio a gente não solva, porque a gente não trabalha com trigo. Então, a gente não solva. Essa palavra a gente tira do nosso vocabulário. Não tem como, né? Existem algumas massas que a gente modela, a gente está ali, dá aquela impressão que a gente está solvando. Existe, eu mesmo tenho algumas massas minhas que eu utilizo esse recurso, tipo pão de queijo, sabe? Então, mas não é solvar. Solvar é quando você está desenvolvendo glúten, não é glúten, então não tem como solvar. Então, deleta isso. Então, nós não solvamos. Então, o que nós temos que levar em consideração? Nós vamos trabalhar com ingredientes, eu trouxe aqui alguns, mas o pessoal utiliza outros, tá? E esses são os mais comuns, os mais fáceis de se encontrar, os que dão um resultado melhor e tudo mais. Então, agora, eu sei que muita gente estava esperando que eu fosse fazer o pão aqui na hora, mas eu vi que não ia ter como. Então, eu fiz de outro jeito aqui, espero que vocês não fiquem frustrados. Deixa eu só finalizar esse. Ficou bom aqui. Receita dela. Hã? Esses últimos, ficou bom a receita dela. Hã? O microfone está aberto, tem vocês cuidado para não falar mal de mim. Deixa eu ver aqui. Foi. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo? Oi? Sim, Oi? sim. Tá. Então aqui, gente, o vídeo vai correndo aqui, eu vou explicando o que eu fiz aqui. Eu fiz esse vídeo aqui porque eu vi que seria mais fácil para mim explicar para vocês, né? Mesmo porque o nosso tempo aqui é limitado, né? Então, se eu fosse para a cozinha e desse ruim alguma coisa lá, eu não tenho ali uma cozinha, né? Igual daquele lá da Rita Lobo, né? Então, é na cozinha aqui de casa. Então, eu falei, não, eu vou fazer o vídeo aqui que eu acredito que vai ser melhor e eu espero que vocês não fiquem frustrados e que dê certo aí. Então, eu vou correr aqui e vou explicando o processo. Aqui já foi ele feito, né? Eu coloquei aqui a receita, se vocês quiserem tirar um print, mas eu já coloquei lá no grupo. Então, depois, se vocês quiserem, eu volto ali. Então, aqui, olha, isso aqui é fundamental, tá? Principalmente para quem não tem muita experiência. Porque na cozinha, muitas pessoas chegam para mim e falam, ah, mas eu não tenho esse negócio de pesar, não. Para mim é tudo no olho, eu vou colocando lá e é assim, porque na minha família sempre todo mundo fez assim. Gente, é aquilo que eu falei, né? Tinha acabado de falar. A gente tem que meio que deletar um pouco o que a gente fazia, porque agora, olha só a quantidade de ingredientes que a gente vai utilizar aqui. São vários ingredientes, então a gente pode se perder no meio. Principalmente, mas a minha vida é corrida, de todo mundo a vida é corrida, tá, gente? E até por isso eu fiz isso daqui, ó, porque na vida corrida, você tá lá correndo, tem uma criança lá na perna, lá puxando a perna da mãe, se você colocou aqui, você tá com a receita em mãos, você confere. Se você foi colocando ali, a criança puxou, você saiu para lá, você voltou, você não sabe onde você está mais. Então, aqui, olha, você consegue, né, visualizar, conferir, tá todos os ingredientes aí, tá tudo aí. Então, tá. Então, primeiro passo, sempre separe todos os ingredientes. Tá? Belezinha. Agora, vamos para
essa que sim vai ser a primeira fase aqui, né? Que a gente vai começar a misturar as farinhas. Então, a primeira fase eu vou misturar farinha de arroz, grão de bico, polvilho doce e goma xantana, só. Eu sei que tem pessoas que já fizeram o curso comigo e no curso eu fazia a fermentação de outra forma. Então aqui vocês vão ver outra forma que eu também faço. Eu gosto de fazer assim e eu acredito que vocês vão gostar também. Então, olha aí. Então, primeiro a gente mistura, né, as farinha de arroz, grão de bico. Já falei um pouquinho no grupo lá, mas se vocês tiverem dificuldade em preparar essa farinha de grão de bico. Ah, já me perguntaram como que dá para substituir a farinha de grão de bico? Gente, olha, eu trouxe essa farinha de grão de bico porque ela tem mais nutrientes. Então, assim, é uma forma da gente fugir da farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce. Então, assim, as nossas receitas são muito isso, amido de milho, né? Então, as nossas receitas são muito isso. Então, aqui, olha, é uma forma de você trazer um grão que tem um pouco mais de nutriente. Então, por isso, eu trouxe o grão de bico e fica muito bom. O pão depois de pronto, eu, pelo menos, particularmente aqui em casa, todo mundo gosta. A gente sente até que lembra um pouco o pão com trigo. Tudo bem que faz 16 anos que eu estou na dieta, então pode ser uma farsa, pode ser que eu não lembre nada, eu só acho que lembro. Eu já posso comprar. Sim, mas... Então, aqui, olha só. Aqui a gente vai preparar a fermentação, daquele outro jeito que eu falei. Quem está vendo pela primeira vez, então nem sabe qual que é o outro jeito, mas esse aqui é um jeito que eu faço muito aqui em casa, que eu gosto de fazer. Então, aqui eu misturei o açúcar, o fermento. E por que eu misturei a farinha primeiro? Agora vocês vão ver. Eu vou pegar uma parte da farinha. Aqui, olha, é a água, né, que eu separei, 210 ml. Até eu esqueci de colocar na receita lá, que eu coloquei lá no grupo, mas é 210 ml. Só que eu acabei colocando tudo ali. Eu gosto de colocar só uma parte, tá? É que daí ali na pressa ali eu acabei colocando tudo. Coloquei um pouco da farinha, né, para formar ali uma massinha e deixar ela fazer uma pré-fermentação. Vai fermentar essa massa aí primeiro. Então, aí é o fermento, o açúcar e a farinha, aquela farinha preparada que nós preparamos no início. Coloquei um pouquinho mais de farinha, porque eu achei que estava muito mole. E tá. Não pode ficar muito firme também, não. Tem que deixar ela bem assim, bem tipo massinha de bolo. Ó. Um bolo mais firme, né? Então, tá, deu para ver aí. Daí a gente deixa essa fermentação aí descansar um tempinho, pode cobrir, cobre aí com filme plástico ou com uma tampa, da forma que achar melhor. Eu coloquei ali que deixar descansando em 15 minutos, mas depende, tá, gente? Tem dias que tá mais frio, tem dia que tá mais calor. O dia que tá mais calor, ele vai realmente, esses 15 minutos realmente funcionam. Nesse sábado tava um pouco frio, então ele demorou um pouquinho mais. Então, eu acho que essa daqui demorou uns 25 minutos. Olha aqui, ó, o resultado dela, ela cresceu bem. Daí, agora, na segunda parte da receita, olha, eu terminei de misturar os ingredientes secos, né? Tem ali o restante da farinha preparada, que eu tinha separado, o ácido cítrico, o bicarbonato, né? Ah, aqui do ácido cítrico, deixa eu explicar uma coisa aqui. Deixa eu só dar um pause. Se ele permitir que eu dê esse pause, dei. Então, aqui, do ácido cítrico e do bicarbonato, eu coloquei lá, não coloquei em grama, porque para essa medida ser precisa, vocês vão precisar de uma balança de ourives, o que, particularmente, eu acho que não tem necessidade. Né? Agora, o que dá para substituir? Ao invés de ficar lá tentando pesar nessa balança de cozinha, vamos já utilizar. Oh, desculpa, uma colher de café. Sabe aquela colherzinha de café bem pequenininha? Eu até tirei uma foto, coloquei no grupo. É uma colherzinha bem pequenininha de café mesmo, porque às vezes tem umas colheres de café aí que, meu Deus, são muito grandes. Mas é uma colher de café mesmo, aquela bem pequenininha. Utiliza ela, colher rasa, não precisa pesar. O ácido cítrico, né, e o bicarbonato. Vai. Então tá, misturou bem a farinha de linhaça, o sal, o ácido cítrico, o bicarbonato. Então tá bem misturado? Beleza. Então agora a gente vai misturar, né, os ovos, beleza? O óleo, pode ser azeite, pode ser óleo, o que vocês tiverem aí.
Agora o fermento, ó, eu fiz uma graça aí para vocês poderem perceber ele. Olha, ele estava bem, desenvolveu bem, olha, estava bem bonito. Agora colocando ele aí. Daí, depois que eu misturei, eu gosto de misturar com a colher mesmo, antes de levar para a batedeira. Porque se você coloca assim, já coloca na batedeira, primeiro vai ter parte que vai bater, outras que não. E outra também que pode jogar farinha para tudo quanto é lado, né? Então eu gosto de fazer isso primeiro, depois colocar lá na batedeira. Daí já colocando para bater. A velocidade é máxima, perguntaram, mas quanto tempo, né, para poder processar essa massa? Máximo aí, olha, 3 minutos. Eu primeiro faço uma parte aí, eu dou uma batidinha, né, para ele misturar bem. Aqui, ó. Comeu doce? Você comeu o açaí? Então deixa pra amanhã, senão ela vai ficar com mais dor hoje. Quem tá comendo açaí aí? Meu Deus. Aqui, olha, daí você viu, eu parei, bati novamente, máximo aí 3 minutos, né? Não passou disso. E a massa já tá pronta. É isso daí. Sandra, Oi. Sandra, o ácido cítrico dá para substituir por outra coisa? Sim, pelo vinagre de maçã. Tá. Uma colher de sopa. Ó, tá vendo? Ela ficou com a massa, olha, essa massa ela ficou um pouquinho, ela ficou bem grudenta, tá? Até não parece, aí parece que ela tá mais seca, mas não tá não, ela tá bem grudenta. Até eu aconselho vocês a utilizar a luva de vinil, tá? Aí, olha, eu já faço há algum tempo, então eu tenho mais facilidade, mas mesmo para mim, que já tenho facilidade, ela tava bem grudentinha. Então, uma luva de vinil sem talco pode ajudar bem. E eu achei melhor fazer assim, eu gosto de fazer assim, porque geralmente a gente faz tudo correndo, né? Então, assim, essa receita deu 2 pães grandes, né? Então, assim, eu fiz nesse formato, fica um formato rústico, fica bacana. Depois eu polvilhei aí a farinha de grão de bico, ó, para fazer uma graça. Fica com aquele aspecto assim de rústico. Tem criança que não curte. Então, vocês veem aí. Se as crianças de vocês não acharem ruim, eu aqui em casa eu gosto muito de fazer isso, dá um saborzinho bacana também. Então deu 2 pães grandes, olha. Daí tem um tempo aqui de crescer e assar, e é isso. Olha, o tempo de crescer, se tá frio, eu gosto de bolar uma estufa. Sabe como que. Deixa eu só sair aqui, daí a gente continua falando desse daí. Como que eu bolo essa estufa? Deixa eu só voltar para o outro. Eu já volto lá, deixa eu só falar aqui rapidinho, daí eu volto para o outro slide. Eu bolo essa estufa, por exemplo, agora mesmo, a gente está chegando no inverno, né? Então, no inverno, né? Então, às vezes você coloca o pão lá e ele demora muito tempo para ficar pronto. Então, assim, às vezes você perde até a noção, né, do tempo que você deveria de deixar. Então, o que eu faço? Ou eu ligo o forno um pouco, dou uma ligadinha ali, depois desligo, não deixo esquentar muito também, porque senão ele acaba ficando um gosto estranho na massa. Então, eu não gosto. Eu gosto de deixar ele chegar ali numa temperatura de 27 graus, 30 graus no máximo, o forno. Ou então, o que eu faço? Eu pego uma tigelinha, alguma coisa assim, uma forma, coloco água quente e coloco dentro do forno, daí o forno vai ficar aquecido. Daí eu coloco a forma lá dentro e coloco essa forma embaixo com água quente e a forma em cima. Isso dentro do forno. E o que vai acontecer? Esse forno ele vai ficar mais aquecido. O dia que está muito frio, às vezes é legal até trocar essa água, porque às vezes passa um pouquinho, né? Já essa água já esfriou, né? Então dá para trocar essa água e voltar a aquecer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu já volto para o slide. Hoje abacaxi é daí. Oi? Ninguém quer perguntar nada, nem como substituir o bicarbonato e o ácido cítrico? Eu tenho uma dúvida que eu não sei se daria para explicar muito, mas assim, para mim eu acho difícil ver o ponto da hidratação da massa, sabe?
Uhum. Seria assim, é sempre melhor deixar para mais molhado do que para seco? Sim, Como sim. seria daí? Sim, essa massa ela é grudenta, sabe? Você tem que untar a mão com óleo e vai te dar um pouco de trabalho. Esse é o ponto dela. Se tá muito fácil, você fala, ah, nossa, essa massa tá maravilhosa. Ih, você fez alguma coisa errada, tá? Porque a massa, ela não é, para você modelar ela, ela não é maravilhosa. Porque assim, às vezes a gente vê assim, né? Acho que até você colocou lá, 210 ml, né? De Aham, água. E sim. aí, mas dar o ponto. Então, assim, esse dar o ponto para mim sempre é uma É, coisa meio por que que difícil, né? então, por que que eu falei dar o ponto? Porque, assim, de uma farinha para outra, às vezes pode dar diferença. Às vezes é Uhum. uma umidade da massa, igual, por exemplo, eu fiz a farinha de grão de bico em casa. Então, cada uma aqui vai fazer em casa. De repente, você pode desidratar bem esse grão, de repente, não. Então, de repente, se você desidratar muito, vai faltar água. Pode ser que você precise acrescentar mais água. Se você, de repente, não desidratou tão bem, pode ser que aquela água ali seja muito. E se eu Entende? hidratar a massa demais, o que acontece? Tipo assim, no caso eu colocar tudo, ele vai ficar muito pesado, vai. Não, não, é exatamente o Na contrário. dúvida é melhor colocar toda a água. Isso, na dúvida, é melhor que ele fique todo molengo e você coloque depois numa forma, porque você não deu conta de modelar. É melhor porque você vai ficar macio esse pão. Agora, se faltar água, ele vai ficar seco. Tá? Então, é sempre melhor que tenha mais água do que falte. Mas, assim, essa quantidade de água, eu coloquei ali bem precisa, ela dá certinho. Se precisar de mais água, vai precisar ali de, no máximo, 2 colheres de água. Então, não vai precisar de tanto mais, não. Qualquer dúvida também me chama ali, eu respondo, não tem problema, não. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Ô, Annie Claire. Sandra, Oi, pode falar. eu posso pegar essa massa aí do pão e pôr já direto numa forma? Pode, até isso que eu ia falar aqui. Na forma de bolo É, inglês, né? pode. Só que o que acontece? Essa quantidade de goma que tem aí é para esse pão de modelar. Então, se você Hum, colocar essa quantidade de goma para um pão de forma, o que vai acontecer? Vai reter muita água nesse pão. Então, ele pode realmente crescer e depois murchar, porque vai ter muita goma. Então, essa goma vai fazer com que retenha muita água ali. Então, o que é o ideal? Quanto que está pedindo de goma ali? Acho que é 7 gramas. Diminui, tira umas 3 gramas, coloca ali 5 gramas de goma para essa quantidade de massa para um pão de forma. Ok, vai dar certo. uhum. Ah, então tá, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Posso voltar para o slide? Sandra, só um pouquinho. Ah, No caso, por esses dias eu tô tendo a farinha integral. Poderia aham. usar Pode sim. Pode sim. a de arroz. Sim, pode sim. Você só tem que tomar o cuidado porque a farinha integral ela tem bastante fibra. Então, assim, ela tende ali a reter mais umidade também. Sempre que vocês utilizarem fibra, vocês têm que se atentarem a isso. Vai precisar ficar atento. Se for o caso, deixe mais tempo de forno, tá? É importante que a temperatura não esteja muito alta. Eu já vou falar sobre isso no slide ali. Mas assim, sempre que tiver mais fibra, é bom deixar um pouco mais de forno. Tá. Temperatura mais baixa, mais tempo de forno, que daí não tem erro. Uhum. Ô, Sandra, fala a respeito do fermento biológico seco. Você sabe que Ah, eu gosto de seco, né? é verdade. Da outra vez até eu esqueci, ainda bem que você falou. Ali, o fermento biológico tá 7 gramas. Deixa eu só Ah, tá voltar. 7. 7 Então, gramas. aí 5 gramas dá tranquilo. 5 gramas Pode dá ser menos tranquilo. também, né? Com mais tempo de Pode, fermentação, né? só que daí você sabe, né? Você fica um tempinho a mais. É que eu gosto mais, né? Não, tá ótimo. É que eu só uso 3. fresco. 3 dá também. Tá. Só que é aquilo. Agora a gente está no Uhum. inverno, então é bom lembrar que vai demorar Uhum. um tempinho a mais aí para fazer. Uhum. Tá? Obrigada, bem. Deixa eu só tentar voltar aqui. Gente, vocês não reparem, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então para mim aqui é novidade. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o slide.
Vocês me falem aí se eu voltei. Voltei? Foi. Então, tá bom. Então, deixa eu ir para o próximo aqui. Até falando, né, a Vilma perguntou sobre sobre a farinha integral, e até esse é o momento, né, o pão batumado. Por que isso acontece? O primeiro aqui, né, que eu vejo isso acontece muito, às vezes as pessoas não conseguem perceber isso, que isso está acontecendo. É um forno com defeito. Principalmente quando o forno tem ali aquela extensão, eu falo extensão, gente, se não for extensão, já foi. Aquela extensão superior e a extensão inferior, né? Às vezes, já aconteceu, não foi com uma pessoa, não, foram várias pessoas que eu atendi, né, da pessoa tá funcionando ali o forno dela só uma extensão. E às vezes era de cima, daí a pessoa teve uma que ela já tinha feito curso comigo, da época que eu fazia curso, que eu ministrava cursos, ela fez lá em Curitiba. E daí ela fez lá e ela falou assim, não, meus pães eram maravilhosos. Daí do nada ele começou a ficar ruim, não conseguia mais fazer. Daí na época da pandemia eu fiz algumas opções online, né? Trabalhei assim com cursos individuais online. E daí ela falou, não, eu quero fazer de novo porque eu não estou acertando mais fazer pão. Daí ela pegou, me mandou a foto, né? Esse aqui da imagem aqui dá para ver, olha, que ele tá douradinho aqui, né? Na casca aqui, ó, tudo em volta. Então, com certeza, eu mexendo aqui, tá, voltou. Então, com certeza não tá queimada a extensão, ó, porque tá em cima, tá embaixo, tá douradinho em volta. Então, não é extensão. No caso, a resistência, né? Eu falo extensão, gente, vocês não ligam não, porque vira e volta eu falo extensão de novo. Daqui a pouco eu tô falando extensão de novo. É resistência, a resistência é superior. No caso dessa mulher, eu pedi para ela, você tira uma foto do seu pão e me manda. Tinha dado errado e daí ela mandou para mim. Essa parte aqui de baixo estava branca. A parte de cima estava douradinha assim, normal, bonitinho. Daí o que eu percebi? A extensão, lá eu falando de extensão de novo. A resistência de baixo provavelmente está queimada, está com defeito, tem algum problema aí, ou ela não está ali no seu potencial total, ou, né, ela pode realmente estar queimada. Ela levou, né, no técnico e constatou que realmente estava queimada, e ela já estava um tempo já. O bolo ela ainda conseguia, mas por quê? Porque a de cima estava funcionando. Então, ele aquecia, né, a parte de cima. Então, o bolo acabava dando conta ali, o bolo que ela fazia. Já os pães não funcionavam. Então, aqui, olha, essas são as causas. Forno com defeito, então a temperatura inadequada. Então, às vezes você pega lá uma receita e está lá escrito lá em temperatura 180 graus. Daí você vai lá e coloca a temperatura 180 graus. Só que cada forno é único. Nenhum forno é igual. Eu acho complicado. Geralmente eu coloco 180 a 40 graus. E sempre gosto de explicar isso. Por quê? Porque cada forno é um. Eu tenho 2 fornos aqui em casa. Eu tenho um elétrico e um do fogão. Em cada um eu utilizo uma temperatura, porque eles não aquecem igual. Eu tenho um coringa aqui que eu já vou mostrar para vocês. Algumas pessoas já sabem, porque já fizeram curso comigo, mas já vou mostrar aqui o que eu gosto de utilizar para poder estar corrigindo isso. Mas outro ponto aqui, ó, excesso de líquido na massa. Né? Então, se colocar muita água na massa, tem que pensar que essa água vai ter o excesso, vai ter que sair. Então, se de repente deu ruim ali, você pôs muita água, você percebeu, fala, poxa, eu coloquei muita água. Se eu começar a colocar muita farinha, eu vou perder a característica desse pão. Então, o que eu faço? Eu coloco uma temperatura mais baixa, deixo por mais tempo. Igual eu aqui, os pães de forma aqui, eu faço em torno de 1 hora. Eu faço o pão. É o tempo que eu utilizo para assar no meu forno. Porque eu gosto de assar ele numa temperatura mais baixa. Então, eu deixo ele um tempo bem, 1 hora, já deixo lá e numa temperatura mais baixa. Excesso de goma xantana ou fibras. Vilma tinha perguntado. Aqui, ó, fibras, excesso de fibras também pode ser um dos motivos do pão batumado. Então, sempre que for utilizar fibras ou uma farinha integral, sempre ficar atento a isso. Deixa um tempo a mais, né?
coloca uma temperatura mais baixa, que é para dar tempo dele desidratar ali. Sobre o forno com defeito, temperatura inadequada, então olha aqui. Esse aqui é o que eu gosto de utilizar. Aqui, olha, a gente consegue ver qual que é a real temperatura dentro do forno. Então, esse termômetro a gente encontra na internet, é baratinho. Teve gente que pagou acho que R$ 20, teve gente que pagou até mais barato. Eu não sei aonde, mas... o Ronaldo está falando aqui que nessas casas chinesas no centro, todas elas têm. Então, é só dar uma procuradinha aí que ache e é bem legal. É só você tentar aqui, olha. E, geralmente, a temperatura que a gente utiliza é a de dentro, essa daqui é a de fora, mas daí é só você tentar em qual que vai ser utilizado. Então, aqui, olha, o forno com defeito, temperatura inadequada, como que nós podemos saber? Utilizando um termômetro desse daqui. Daí a gente vai ter certeza e precisão no que a gente está fazendo. O outro motivo que eu coloquei aqui, né, o excesso de líquido, né, na massa, excesso de goma xantana ou fibra, é só tomar cuidado a quantidade de fibra que a gente coloca. Se é um pão que alguém já fez, né, deu certo, é uma receita já testada, deixa um tempo mais no forno, faz uma temperatura mais baixa, viu que tem bastante fibra, é legal fazer isso. Aqui, olha. Excesso de líquido da massa, excesso de goma xantana ou fibra, como corrigir. A gente utilizar, ter um padrão, tá? A gente precisa, né, ter um padrão, a gente precisa de balança, a gente precisa de medidores, para a gente poder estabelecer um padrão aí. Porque não adianta, igual, todas as pessoas falam assim, mas não gosto. Eu sempre fiz de olho. Gente, uma coisa é a gente trabalhar com uma farinha, né, que tem toda, né, igual a farinha de trigo, ela tem uma força, ela é diferente, né? Então, aqui não, aqui nós temos outro tipo de ingrediente, que ele sofre variação, por qualquer coisa a receita pode dar errado. Então, assim, se a gente manter um padrão ali, olha, igual, por exemplo, a goma xantana. Eu tenho aqui uma colher de sopa, né, um medidor, que a colher de sopa, né, ela vem geralmente, quando vocês forem comprar, sempre olhem aqui, olha, se tá a medida aqui, se tá escrito. Se não tá, nem pega, tá? É importante porque, assim, ela tem que ter um padrão também. Então, desses pega a colher de sopa. A colher de sopa vai estar aqui, acho que 15 gramas. Uma colher de sopa de goma xantana, ela dá em média 7 gramas de goma xantana. É o peso da goma xantana. Você coloca ela ali rente, coloca a goma, passa uma faca, né, para poder deixar bem nivelado ali. Daí você confere o peso quando a balança tá boa. Troca a pilha, vê se ela tá zeradinha, tá boa. Faz um teste, confere. Minha colher de sopa deu ali 6, 7 gramas. A colher de chá deu 3 gramas de goma xantana. Então, eu posso utilizar essas colheres para me auxiliar quando eu for pesar, porque às vezes o que acontece? Você pesa, daí você coloca lá, deu 7 gramas, daí você olha para o lado, deu 3, você olha para o lado, deu 10, fala, gente, o que é isso? Então, se você pega a colher medida, você sabe, você já conferiu, você fez um dia, você pesou ela 3 vezes ali. A minha colher de sopa, a goma xantana vai dar, uma colher de sopa dessa dá 7 gramas. Então, eu já sei, a colher de sopa dá 7 gramas. Entende? Então, é legal também a gente fazer isso, porque dessa forma você vai ter um padrão ali. Então, se a tua balança, em algum momento, ela resolver, né, fazer coisa errada com você, você já sabe, porque você já conferiu ela ali na colher e você já sabe, você só vai conferir na balança, mas você não vai confiar nela totalmente. Entenderam essa parte? Sim. Ok? Beleza. Outro ponto aqui, olha. Outra coisa que perguntaram aqui, pão batumado, por que isso acontece? Mas aqui o pessoal está perguntando, mas e quando ele esfria, né? Então, tira o pão do forno, tá lindo, maravilhoso, daí ele murcha. Então, ali a gente já falou sobre excesso de água, que isso também é um motivo, você tirou do forno de murcha, porque excesso de água, não teve tempo de forno suficiente, ou a temperatura do forno estava muito alta, ou estava muito baixa e não ficou o tempo que era para ficar. Então, controlar o forno é fundamental. Agora, isso daqui, olha, também é muito importante.
Porque quando o amido, né, nossos pães têm muito amido, né? Até a ideia de trazer ali o grão de bico é controlar um pouco isso, porque o grão de bico tem ali uma quantidade de proteína bacana que a gente acaba dando uma equilibrada nessa receita, né? Mas a gente considerando assim os nossos pães sem glúten no contexto geral, eles têm muito amido. E o que acontece com o amido em contato com o calor? Em contato com o calor, o amido aqui, olha, ele vai ter uma ruptura, ó, e daí ele vai se ligar aos outros ingredientes da massa aqui, passando por um processo que chama de gelatinização. Então, ele vai se misturar a esses ingredientes. Depois, quando esse pão, no caso, ele esfria, ele vai passar por um outro processo, que é o processo de retrogradação. Nesse processo de retrogradação, esse amido ele tenta voltar à sua forma original. Só que, claro, né, ele não consegue, graças a Deus, porque imagina, todo o trabalho feito ele voltar, né, ao normal, não dá. Então, felizmente, ele não volta. Mas o que acontece nesse processo de esse amido retrógrado? Então, assim, essa água que estava ali na massa, ela começa a sair e ela vai para a casca. No pão com trigo, essa casca ela vai ficar mais macia. Então, por exemplo, é o caso do pão francês, por exemplo, se quem tem diagnóstico recente, eu acho que ainda lembra, né, que o pão francês, quando compra, ele está crocante, legal, né? Só que depois de um tempo ele também está macio, ele fica mais borrachudinho. Né? Viu aquele pão do outro dia? Tá lá borrachudo. Por quê? Essa água que estava na massa, ela foi para a casca. Então, deixou esse pão macio. No caso dos pães, né, sem glúten, né, acontece diferente, ele fica seco. Aí você fala, ué, mas por quê? Por que essa diferença? Porque o pão feito sem glúten, ele perde essa água para o ambiente. Porque lembra que eu tinha falado inicialmente que o glúten, ele é forte, ele tem elasticidade. Então, assim, ele tem toda aquela estrutura. Já os pães sem glúten, lembra? A gente tem goma xantana? Então, ele não tem toda essa estrutura, então ele não consegue segurar essa umidade dentro desse pão, então ele começa a perder essa umidade para o ambiente. Por quê? Porque ele saiu ali da massa e ele começou a ir para a casca. Como essa casca não tinha toda essa estrutura, ele saiu para o ambiente. Quando temos fibras nessa massa, esse pão ele ainda consegue segurar alguma coisa. Mas quando não tem fibra, ele acaba perdendo mais. É o caso do pão francês, né? Sem glúten, que acaba ressecando mais, exatamente porque não tem fibras, geralmente não tem fibras nessa massa. Mas daí o que acontece? Esse pão ele vai ficar ressecado. E daí eu já vou colocar aqui uma forma para a gente poder estar lidando com isso, que é o congelamento. A gente sempre ouve nos grupos de celíaco, não, você faz e depois congela, né? E depois se aquece. E as pessoas ficam, mas por quê? Né? Por que que tem que ser assim? Por causa disso daqui. Porque quando você pega o pão você fez ali, ele esfriou, tem que esfriar, né? Claro, você não vai pegar um pão quente, jogar dentro do saquinho plástico e pôr no freezer. Você deixa ele esfriar, esfriou, já embala, não deixa muito tempo ali, porque ele vai perder realmente umidade para o ambiente. Gente, eu tô vendo só as testas do povo. Ah, agora sim. Eu tô ficando meio deprimida aqui. Então, gente, mas olha só, daí o que que acontece? Você coloca esse pão dentro do freezer, o que acontece com essa água que está ali dentro, tentando sair? Ela não congela? Ela congela. Então, se ela congela, ela vai ficar dentro desse pão, né? Então, ela vai ficar ali dentro. Então, quando você pega um pão, tá? O que eu vou comer no dia seguinte, eu vou deixar dentro de uma embalagem bem fechada, um pote. Eu tenho um pote assim de vidro, eu gosto de colocar dentro do pote de vidro, tampar, deixar ele ali de um dia para o outro. Ele vai ficar legal também. Aquece, ele fica bom. Agora, se a gente congela, né, você vai manter ele por mais tempo ali. Geralmente eu faço pão para uma semana, às vezes até mais. Agora não estou conseguindo, mas geralmente eu faço para uma semana. Daí, então eu congelo, todo dia tem pão bom, pão fresco, o pão tá saboroso. Por que que o pão que a gente compra no mercado não é assim?
Porque, primeiro, muitas vezes, quando vende congelado, nem sempre, né, esse pão fica congelado. Às vezes ele descongela, congela. Às vezes a pessoa vai lá, pega, desiste de levar, joga lá em qualquer lugar. Aí alguém vai lá, pega e volta lá para o setor. Daí, quando você pega esse pão, muitas vezes você aquece e ele esfarela tudo. Não quer dizer que seja a culpa de quem produziu. Quer dizer que o congelamento, quando a gente faz em casa, a gente mesmo fazendo, o resultado é muito melhor. Então, mesmo você congelando, você vai ver no dia a dia que você vai ter um pouco mais qualidade, porque você pegou ele fresco, ele esfriou, você embalou e congelou. Então, no dia a dia, você vai ter um pão bacana. E você, como você pode descongelar? Tá, está congelado. Eu vou comer amanhã cedo. Hoje à noite eu já tiro, coloco num pote tampado ali, bem tampadinho. No outro dia ele já descongelou, aquece ele no grillzinho. Se o pão tem fibra, às vezes eu mesma aqui em casa, nem sempre a gente aquece o pão. Dependendo do pão, se é um pão que tem fibra, depois de descongelado, nem sempre precisa aquecer, tá? Deixa eu ver. Sandra, e sempre ele já assado para congelar? Oi? Ah, é Sempre. verdade, alguém perguntou isso daí. Tem pães que funciona congelar a massa. Tem pães, não são todos, tá? Esse daqui eu não testei, mas para funcionar, os pães têm que ser pequenos, tá? No máximo 50 gramas, tá? Separa ali, eu gosto de fazer bolinha, ou então faz compridinha, porque como eu não tenho vídeo ali dessas preparações, vai ficar mais difícil de explicar. Mas dá para pesar 59 gramas de massa crua, depois de assado ele vai estar pesando 50 gramas. Né? Então, assim, pode estar utilizando esse peso. E daí congela só algumas, sabe? Separa ali umas 3, 4, mas congela ele tampado, bonitinho. Primeiro você pode levar ele ali, nesse primeiro momento, para ele só endurecer e depois embala ele congeladinho. Põe ali uns 3 e vê como é que fica. Como que eu faço quando eu faço isso? Eu tiro antes vou levar para assar, eu tiro antes, já coloco na forma que eu vou utilizar para assar, deixo ele ali, né, na temperatura ambiente para ele poder descongelar e daí eu dou uma pré-aquecida no forno ali uns 10 minutos e levo para assar numa temperatura mais baixa, 180 graus. Deixo ele fora ali meia hora mais ou menos, para ele dar uma descongelada. E daí eu levo para assar. Faz o teste. Eu não vou falar que esse daqui dá certo, porque com essa massa eu não testei. É que Tá? tudo vai variar dependendo da massa, Vai então. depender da massa. Tem massa que super funciona. Já tem outras que não fica tão legal. Tem massa que eu gosto de fazer, eu acho que funciona, e eu até faço, né, quando eu tô sem tempo, por exemplo, para acompanhar um pão no forno. Eu comecei a fazer, mas daí o meu tempo não tá legal. Eu faço isso, eu coloco lá e depois no outro dia eu dou o meu jeito para assar. Tá. Ô, Sandra, Oi? tem uma dúvida. Fale. Eu já reparei, assim, às vezes, com algumas poucas coisas que eu já fiz sem glúten, que quando a gente congela, ela muda bem a textura. Isso é comum? Vai acontecer mesmo? Ou tem algum segredo, alguma maneira de evitar, pelo menos, que não mude tanto a textura do pão, alguma coisa assim? O segredo é não deixar essa massa muito seca. Porque lembra que eu falei que ele perde água para o ambiente? Hum. Então, assim, se você essa massa já estava seca. Então, assim, ela vai perder água para o ambiente. Então, quando você faz uma receita, você tem que considerar isso. Então, assim, se você não considera isso, você está ali mais, é aquilo que eu falei no início. A gente precisa aceitar que a gente está trabalhando com outros ingredientes, é outra forma, é outro pão. Tanto teve uma época que a gente brigava para a gente ter o direito de chamar o nosso pão de pão, porque todo mundo chamava de bolo. E era uma briga, porque, gente, é pão, pelo amor de Deus, né? Então, assim, então agora a gente tem esse direito, mas a gente precisa entender que, embora a gente chame eles de pão, a forma deles serem preparados é diferente.
são outros ingredientes. Então, a gente precisa considerar isso. Então, se você está ali tentando, está ali mais preocupada em bolear ele com facilidade e não se atentar que depois que ele tiver assado, você ainda vai congelar ele e ele vai perder, ele está perdendo umidade desde o momento que ele saiu do forno, ele já está perdendo. Ele já está perdendo umidade para o ambiente. Então, se você já fez ele ali, ele já estava seco, ele vai ficar seco ao quadrado. Então, se atente, esse pão ele tem que estar bem macio, ele tem que ter a água ali para perder. Então, essa textura, na hora que você está preparando esse pão, essa textura é muito importante. Tá? Então, tá. Então, uma coisa que eu coloquei aqui, olha, sobre, ó, essa imagem aqui é ilustrativa, antes que alguém fale, ah, mas esse pão é com trigo, deve ser, porque eu peguei da internet. Porque o que eu queria mostrar aqui, olha, era essa grade aqui, tá? Porque assim, quando a gente tira o pão do forno, é muito importante que a gente tire da forma e já coloque para ele resfriar. Porque lembra que eu falei que essa água que está na massa, ele vai sair e vai para a beirada, que ele vai para a casca? Então, quando ele está na forma, né, ele acabou de assar, ele vai começar a sair, vai começar a querer ir aqui para cá, para a casca, e se esse pão está dentro de uma forma, essa água que está aqui começa a encharcar essa casca. E é por isso que daí ele batuma. É um dos motivos que ele acaba ficando com aquele aspecto cozido. Às vezes ele já estava assado, estava legal, estava bacana, só que não foi considerado que ele iria perder umidade para esse ambiente, ele vai perder. Então, a gente coloca aqui, ó, esse ar vai circular e vai evitar que essa crosta fique encharcada. Ok? Uhum. Entende? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida ainda? E esse foi o pão. Esse aqui foi o pão que eu fiz no sábado para fazer aquele vídeo. Esse aqui ele dentro do forno, eu tirei a foto dele. Ele até passou um pouquinho aqui, ficou mais torradinho do que eu gostaria, né? Mas é isso. São coisas que acontecem. Tem uma dúvida, outra, né? No forno elétrico, quando a gente for assar, eu tenho um forno, mas eu nunca fiz no forno elétrico. Uhum. Liga as duas resistências de cima e de baixo? Nem sempre. O que eu faço normalmente, porque olha só, essa casca, lembra que eu falei, ela não é tão resistente, essa casca. Então, o que eu faço geralmente, se eu quero, por exemplo, um pão de hambúrguer, um sonho, é uma receita que eu quero ele com aspecto mais lisinho. Então, o que eu faço? Eu ligo essa extensão superior, né, para poder. Aí eu falei extensão, e é isso, extensão, vocês entenderam que é aquela grade de cima. Daí ligo ali uns 5, 10 minutos no máximo. Tem que ficar atento, tá? Tem que ficar atento porque isso vai variar de um forno para outro. Tem forno que é rapidinho, já tem outros que demoram um pouco mais. Então, vocês vão ter que observar qual que é o forno de vocês. Vocês colocam, quando for da primeira vez, coloca e fica observando ali. Deu 5 minutos, você viu, já está começando a dourar, beleza, já desliga a parte de cima. E daí deixa terminar de assar só com a parte de baixo. O que vai acontecer quando você faz isso? Essa casca vai endurecer, porque ela vai começar a assar. Então, só que daí ela vai assar só artificialmente. Então, ela vai dar aquele leve, vai assar levemente por cima. Oi, quem que tá aí com a Kleine aí? Então, daí, então ele vai dar aquela tostadinha, vai assar um pouquinho, então vai ficar um pouquinho, vai selar um pouco essa casca. Então vai fazer com que ele não abra, e daí ele vai abrir dos lados. Esse pão, não sei se vocês viram, eu fiz um corte só do lado ali. Então, por que que eu fiz esse corte? Porque eu queria direcionar a saída, né, desse ar, desses gases, né? Então, eu queria que saísse. Então, por isso que eu abri ali, eu fiz aquele corte do lado. Mas vocês podem fazer, tipo, um X, pode fazer, tipo, sabe, 2, 3,
Daí vocês brincam do jeito que vocês acharem melhor. Só que tentem não ser tão profundo, porque se esse corte for muito profundo, acaba que ele vai meio que se desmantelar, né? Vai acabar abrindo demais. Então ele tem que abrir, mas não fundo demais e nem artificial demais. Aos poucos vocês vão pegando o jeito. É sempre, né, no começo às vezes não dá muito bom, mas depois, conforme vocês vão fazendo, né, a prática vai acontecendo e vai ficando cada vez mais bonito. Beleza? Ótimo. Teve uma coisa que eu ia falar para vocês do ácido cítrico, né, do bicarbonato, alguém perguntou. Uma coisa que eu faço, só que eu não curto tanto, mas às vezes eu faço, na hora da pressa ali, ao invés de colocar o bicarbonato, colocar o fermento químico, sabe aquele fermento de bolo? Uma colher de chá eu coloco. Ele não, eu gosto mais do bicarbonato, eu acho que ele fica com os alvéolos ficam mais bonitos, mas em relação ao sabor fica bom também. Daí por que eu utilizo os dois fermentos? Isso é algo que eu faço já desde sempre. Por quê? Porque ele ajuda no crescimento. Né? Então, assim, o ácido cítrico, ele dá mais estabilidade da massa ali, ele vai equilibrar o pH da massa. Mas o fermento químico, porque no começo, quando eu comecei a fazer pão sem glúten, né, era uma frustração, os pães não cresciam. E daí, claro, o que você faz? Você vai para a internet tentar pegar a receita. Há 16 anos atrás, era de doer, era tipo assim, né? Era meia xícara não, né? Meio litro de óleo, né? 50 gramas de fermento, exagerei só um pouquinho, mas era por aí, a Viviane tá aí que não me deixa mentir, sozinha, não era desse tanto não, mas era bastante fermento. Era bastante fermento, era bastante óleo. E daí, assim, eu tentava uma forma de equilibrar isso. Não é, Viviane? Abriu aí agora? Peraí, filho. Na verdade, ainda é assim, né, Ainda Sandra? é, né? Ainda é assim. Se você parar para ver as receitas, é tudo 10 gramas. Esses dias eu peguei uma receita que eu quase morri. 10 gramas de fermento seco Nossa, para 200 gramas de farinha. mas você Imagina o sabe, gosto disso. não tem condições. Mas é o porquê disso? É porque as pessoas elas não aceitam que a gente está em outra vida, né? Enquanto a gente ficar nessa querendo resgatar algo que a gente não tem mais, a gente perdeu, porque infelizmente doença celíaca é para o resto da vida. Então a gente precisa aceitar. Não adianta a gente falar, não, eu não aceito, tá? Você não aceita e a doença vai continuar aí. No pior das hipóteses, você pode adoecer mais, né? Quer falar mais Não, alguma mas coisa, Viviane? mesmo algumas culinaristas aí já tradicionais ainda coloca muito. Você pega, às vezes, uma receita, sei lá, da Char, por exemplo, que foi alguma culinarista que desenvolveu para eles. Tem. Mas isso é por quê? Porque as pessoas querem o imediatismo, né? Muito fermento, fermenta rápido, o pão fica pronto rápido. Só que, em compensação, ele vai ficar extremamente indigesto, ele vai durar menos, Uhum, ele vai ser muito pior em todos os sentidos, tanto o sentido físico dele quanto o sentido físico para a gente, né? Então, uhum, se as pessoas tomarem essa consciência, vai ter um pão que vai demorar mais tempo? Vai, mas vai ser muito melhor em todos os sentidos. Vai durar mais o pão. uhum. Daí a pessoa passa mal, ela não sabe por que está passando mal. Ela fala assim, ah, mas eu tirei o glúten, mas continua o pão, ainda me faz mal. E até nos Uhum. grupos mesmo, você já deve ter ouvido isso. Ah, eu melhorei depois que eu tirei todo o pão, inclusive o pão sem glúten. É. E, na verdade, muitas vezes não é o pão sem glúten que estava te fazendo mal, era fermento Não, às vezes demais. muitas vezes, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente arrota o gosto do fermento. Eu não, né? Eu Porque sinto, eu não, porque eu eu não sinto. faço, só eu que faço, eu só como o que eu faço aqui. Se Mas é você come um pão verdade, pronto, é, mas dá é para verdade. sentir. Tem muito pão que, para mim, eu não gosto do gosto porque eu sinto o fermento. E porque você faz também, né? Porque depois que você É. começou a fazer e você controlou ali, você viu que tem como ficar melhor, o paladar da gente fica mais Uhum. exigente. Daí, né? Daí não é A gente qualquer fica coisa mais que vem, chato. a gente fica, é verdade. Vocês vão ficar também, tudo chato, vocês vão ver.
Porque depois que o negócio der bom, vocês não vão aceitar mais qualquer coisa. Daí é só daí para cima. Mas é isso, gente. É Ô, o fermento. Sandra, Oi? eu preciso falar. A Fala. Fernanda tá mandando um beijo para você e falou que tá com saudade de Ah, você. que... Eu tô vendo um monte de criança aí. Eu vi a Gabi também ali perto. Ah, legal, eu amo criança. Às vezes, tudo bem que a Fernanda já não é mais criança, né? Já é adolescente, desculpa aí. Já é uma quase adulta. Uhum. Então, gente, eu antes de terminar aqui, a gente vai conversar mais um pouquinho, mas para mim não esquecer, porque eu esqueço, eu quero tirar um print da tela. Só que eu queria que todo mundo aparecesse. Dá uma ajeitada no cabelo aí. Você tem que tirar o slide. Eu já tirei, não tirei? Não. Tá aparecendo para você. O slide está aparecendo para vocês? Tá. Deixa eu ver se. Tá todo mundo na tela aí, apareceu você. Deixa eu ver se eu... É que eu tô com medo de mexer Aí, aqui, agora sim. porque assim, eu sou inexperiente aqui nisso daqui. Daí eu tiro o slide e cai todo mundo. Ai, Deus. Tá toda... Oi, Juliette, não quer aparecer, não? Só que você tem que organizar para aparecer todo mundo. Gente, como é que tira o print aqui, Ronaldo? Que nesse teclado aqui eu não tô reconhecendo. Liberar a câmera, tá pedindo a permissão. Ai, Sueli. Então, Oi? certo, você tem que experiência. Tem que pedir autorização Será? para aparecer a câmera? Não, ele não quer liberar pra mim, deixa eu ver aqui. Ué, realmente não apareceu aí. Sim. Bibi, Oi? Não tá querendo liberar? você viu o leite que a tia de trouxe pra você? Ai. Leite. Mas tá liberando todo mundo, só você que não? Não é assim, ó. Para que tá no canto esquerdo lá, onde tem o microfone, tem que clicar no. No canto esquerdo, aí onde tem o microfone, você viu aí? Na barrinha lá embaixo. Na barrinha lá embaixo? Tem uma câmera, tá com um tracinho vermelho em Tem cima. uma câmera com um tracinho vermelho em cima. Clica nela. Aí você clica nela que ela ativa. Bom, vamos ver, gente, aqui. Aonde que é aqui, Ronaldo? Do print screen aqui. Esse aqui. Farinha Esse da aqui, só que você tem que Será apertar. que é esse? Só você tem que apertar aqui, ó. FN Print Screen. Aqui? Aperta, ela segura, aperta, segura e aperta Print Screen. Cadê o print Aqui. screen? Será que foi? Acho que foi. Só que ficou horrível. Vamos ver outra. Vamos ver outra que não prestou, não. Peraí. Aqui e aqui. Foi. E agora como é que salva aqui? Ele salva já? Ele salva, vai no documentos. Alguém quer fazer também, para precaução? Quem já está acostumado a fazer? Vai aí, Viviane. Faz aí também. Oi, Sandra. Oi. Você fez? Viu, eu não estou te ouvindo, só que você tirou o áudio. Eu não consigo colocar todo mundo na tela. É aqui em cima, sabe, na direita, lá em cima, ó, você clica em um que tá todo mundo, que tem um monte de quadradinho. Sim, mas não fica todo mundo na minha tela, né? Acho que é Porque eu só. tô no celular, Ah, tá. eu não tô no Eu nem computador. sei se tá todo mundo aqui. Gente, eu sou muito. Eu sou muito primária nisso aqui. Você tem um homem tecnológico aí do seu lado e você não tá dando conta, menino? Ah, Pede mas ajuda. é que esse daqui é novidade até para ele, né? Porque ele nunca. Eu peguei e resolvi ir para esse aqui hoje. Falar. Foi ele que falou aqui do o print screen aqui. Mas só que você sabe, né? Eu acho que é isso. Você? Não. Mas vamos crer que deu certo.
Alguém mais quer tentar? Clênia, você não é boa? Quem que tá... Oi? Isso, Vamos ver. Quem fez? eu consegui aqui. Você conseguiu? Depois você manda lá no grupo, então. Tá. Oi, Juliette. Neném tá aqui. Oi. As criançadas tudo interessadas. Eu quero ver essas criançadas fazendo pão. Quero ver. Vão fazer? Vamos, né, Gente, Helena? vamos fazer. Eu quero ver. Olha só quanta criança, que coisa linda, gente. Gente, vocês têm alguma dúvida para a gente encerrar? Tá tudo certo? As dúvidas vão surgir depois? Eu vou fazer depois o pão. Tá. Vamos ver. Aquele caseirinho que a gente fez ontem foi o melhor pão que a gente fez até agora. Que A legal. sua receita. Muito Todo mundo- bom. Legal. Muito bom. É que tem as meninas aqui que eu já acompanho, né? E daí tá lá no plano alimentar delas. Eu coloquei o pão caseirinho. Então Esse tá. caseirinho é um sucesso há anos. Então por isso que eu coloquei ele no plano alimentar delas, né? Porque eu falei, acho Ele que foi meu elas preferido, merecem. ele foi meu preferido por anos. Legal. Eu achei que era o francês. Não, francês eu fazer não. Francês só Ah, você que vai fazer, eu não dou para ah, fazer não. Eu desisti. gente, É o eu. melhor do universo galáctico, mas é só o seu. Tá bom. Gente, alguma dúvida? Nenhuma Não, dúvida? tranquilo. Tudo certo? Maravilhoso. Tá na hora de Depois, fazer. depois vocês vão fazer, mandar um pedacinho para mim, para ver se eu gostei, se eu aprovo. Porque é um tal de, eu fiz seu pão e eu não vejo pão nenhum, é meu. Só que eu Né? nunca vi, é muito estranho isso. Mas tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa forma que eu preparei. Foi a forma que eu achei que iria funcionar melhor pelo tempo que a gente tinha disponível, né? Até também para não ficar cansativo, né? Porque olha a hora, né? O pessoal chega do trabalho, eu falei, não, vou fazer de um jeito que fique mais tranquilo. O vídeo, eu acho que agora que se eu coloquei para gravar, Deus abençoe que funcione. Se funcionar, eu disponibilizo para vocês, né, a gravação de hoje. Se não funcionar, pelo menos o vídeo do pão, né? Eu vou editar ele e depois eu libero para vocês. E daí, pelo menos com o vídeo do pão, dá para vocês estarem olhando lá se tiver alguma dúvida. Tá certo? Uhum. Então, tá bom. Então, Perfeito. obrigada. Sandra. Obrigada, Sandra. Boa Um beijo. noite. Obrigada, Sandra. Noite. Boa noite. Beijo Boa para as noite. minhas criancinhas aí. Tchau. Vão dormir, que já está na hora, essas crianças ir para a cama. Tchau. Agora eu tenho que sair, Tchau, tá? Tchau, gente. Eu vou ficar aqui para esperar vocês saírem. Tchau, tchau.